A gente volta a falar então da reforma tributária que continua causando discórdia no Congresso Nacional. O relator da proposta, o deputado Aguinaldo Ribeiro, fez uma série de alterações no texto para que fosse votado ainda nesta semana. A atitude causou revolta da oposição que quer barrar a medida. No entanto, partidos de direita parecem estar divididos em relação à reforma. Enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e seu partido, o Republicanos, se manifestaram de forma favorável à proposta, Jair Bolsonaro pediu que os parlamentares do PL sejam contrários. Durante uma reunião da sigla liberal na manhã desta quinta-feira em Brasília, Tarcísio tentou explicar seu posicionamento, mas foi contrariado por Bolsonaro. Acompanhe. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa. Eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? Mas se muito povo, nós vamos ficar do lado da esquerda não tem voto. Gente, se alguém não deixou o governador falar, a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Depois, o governador paulista chegou a ser vaiado por alguns correligionários quando manteve seu apoio à reforma. Eu estou tentando explicar. Usaram o nome do senhor ontem, lá É isso mesmo. vários republicanos todinho apoiasse a aprovação hoje, então a gente precisa do senhor. Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, deputado. Vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. É importante. Mas com você, Thiago Pavinato, qual sua análise, Pavi, sobre esse embate que tivemos hoje na reunião do PL? Um embate duro em alguns momentos, né? É saudável? Será esse tipo de divergência, como nós vimos ali, entre aliados, entre integrantes do mesmo campo ideológico, né? São partidos diferentes, né? O Republicanos do governador Tarcísio, o PL de Bolsonaro, mas é saudável uma cena como essa ou não? O que é que você achou? Qual o balanço, Pavi? Saudável claro que é saudável. Afinal de contas, a gente falava ontem aqui, eu citava o Dow, Robert Dow, um dos maiores teóricos da democracia. A democracia se revela no poder de contestação. A vaia, ela é uma forma de contestação. Portanto, ser vaiado ou ser aplaudido são manifestações democráticas. E eu ouso dizer que a vaia é até mais democrática do que o aplauso, porque ela manifesta o poder de contestação. Bom, eu só acho um pouco injusto as vaias terem sido exclusivamente ao governador Tarcísio e também não terem sido dirigidas ao presidente do PL, ao Valdemar Costa Neto. As vaias não terem sido dirigidas ao próprio PL, que é o partido em que está alguma coisa do que nós temos de oposição ao governo Lula e no qual está o presidente Jair Bolsonaro e a sua esposa Michele Bolsonaro. Por quê? Porque o PL, ao lado do PP, que é o partido do relator, do Cajado, eles foram os recordistas em recebimento das emendas que foram liberadas hoje em quantidade também recorde. Eu ousaria dizer como diz o Lula, numa quantia nunca antes vista na história desse país. Hoje ele bateu o recorde novamente. Ontem tinha batido o recorde de soltar emendas, foram 2,1 bilhões de reais, hoje foram 5,4 bilhões de reais. E o PL foi um dos maiores beneficiados. E o PL, aliás, através do seu presidente, o Valdemar Costa Neto, ele liberou deputados e senadores do PL a negociarem livremente com o Palácio do Planalto do magnífico senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cargos em ministérios, cargos em secretarias, cargos em empresas públicas. O PL oficialmente aderiu ao Palácio do Planalto.
Vocês estão vaiando o Tarcísio por ter jogado a toalha, e eu imagino que isso deva ser uma pressão dos republicanos. Acredito fortemente, afinal de contas, o vídeo ontem que ele fez de certa maneira envergonhado, dizendo que concordava com o novo texto, sem que esse novo texto solucionasse o grande problema que o levou a Brasília a tratar da reforma tributária, que é o Conselho Federal. Na metade do vídeo, nós temos apenas um representante do Republicanos falando, e depois ele fala acanhadamente que concorda com o texto, porque afinal de contas, este texto que foi protocolado ontem à noite e que vai ser alterado e vai ser apresentado mais uma vez e que vai ser votado e quer ser votado ainda hoje, espera Arthur Lira, porque pretende ir para Disney com a família, votá-lo quanto antes. Este texto não elucida quem vai compor o Conselho Federal, que vai receber o imposto estado-municipal, que é formado da junção do ICMS, hoje estadual, e do ISS, hoje municipal. Quem é que vai sentar ali? Por quanto tempo? Quais os critérios? Como vai trabalhar? Isso tudo foi jogado para a lei complementar, ou seja, para um projeto que é muito mais fácil de ser aprovado do que uma proposta, um projeto de emenda à Constituição, uma PEC. E ainda mais, deu um cheque em branco para como vai ser estruturado este Conselho Federal, que vai repartir um dinheiro que não é dele e que vai começar a atuar, senhores, em 2026, que é ano de eleição. Em 2026, portanto, nós vamos ter um Conselho Federal que pode ser que, e uma vez que o texto não fala nada dele, eu posso colocar hipóteses acerca de tudo, porque o texto não fala nada, um Conselho Federal que vai começar no ano de 2026, que é um ano de eleição presidencial, um ano que vai haver muita confusão para o pagamento desse imposto, porque nós vamos ter dois regimes. É certo que este Conselho Federal, ele traga para Brasília recursos nunca antes vistos na história desse país, e, a exemplo do que acontece na Câmara, se as emendas, que são direitos dos parlamentares, são liberadas sob demanda às vésperas e no dia de votações que interessam ao Planalto, o que me garante que este Conselho Federal não vai fazer o mesmo para devolver e repassar recursos que são direitos dos estados e dos municípios, para que eles estejam alinhados e aliados ao governo federal. E aí eu me pergunto, por que então nós não jogamos para 2027? Deixar para 2026 é nós fazermos de refém do governo federal, governo Lula, prefeitos e governadores. E assim garantir uma esperança ao PT e aos partidos de esquerda que tenham no Brasil todo pessoas alinhadas a Lula. E nós matemos assim a oposição. Sem a definição de como vai funcionar, quem vai compor, por quanto tempo vai estar lá e quais são as regras desse Conselho Federal, é algo que deveria ter sido esclarecido de forma mínima nessa PEC, mas não foi. E se Tarcísio foi vaiado porque foi a Brasília com o intuito de melhorar este ponto, que é o ponto mais complicado dessa reforma, e mudou de ideia, também deveria ser Valdemar Costa Neto e o próprio PL, que aderiram ao governo Lula na data de hoje. Para você, Mota, como é que a gente deve interpretar esse racha que vimos hoje, esse debate, essa discussão acalorada na discussão do PL, Mota? Olha, primeiro eu quero pegar esse ponto muito importante que o Pavinato levantou. Uma proposta boa, que é boa para o Brasil, que vai trazer desenvolvimento, reduzir a pobreza, não precisa da distribuição de bilhões de emendas para ser aprovada, é lógico, né? Uma proposta maravilhosa como essa não precisa de uma pressa louca para ser aprovada. Ela poderia ser debatida durante algumas semanas, para todo mundo ficar feliz com a maravilha do texto, com o desenvolvimento que virá para o Brasil. Eu conversei com alguns deputados hoje. A informação que eu tive é que a votação poderia ser hoje ainda, mas se fosse hoje, seria votação remota. E o PL quer adiamento. A informação que eu tive é que se a votação fosse hoje remota, o PL votaria contra. Essa
é a orientação do partido. Já o Republicanos fechou questão pela aprovação da reforma. O governador Tarcísio, seguindo o partido dele, Republicanos, se posicionou favorável à reforma com o argumento de que uma reforma tributária é essencial para o país e que a direita não poderia ser contra a reforma tributária. A posição do governador Tarcísio provavelmente vem do fato de que o partido dele, o Republicanos, fechou questão no apoio à reforma. Tarcísio também está procurando uma posição conciliadora, também provavelmente como consequência do fato de que ele é governador do estado mais rico do Brasil. Se a posição do Tarcísio está certa ou errada, cabe a cada um avaliar. Mas, como disse o próprio Pavinato agora, o texto da PL tem muitos pontos em aberto. Muitos especialistas comparam essa PL a um cheque em branco. Você assina e depois alguém vai preencher os valores. Várias vozes importantes do PL dizem, claro, uma reforma é necessária, mas não essa reforma. Eu sempre acho que o debate entre as ideias de direita e esquerda é fundamental. É um debate importante para que a gente esclareça as pessoas. Mas essa questão da reforma não parece, na minha opinião, ter propriamente muita coisa a ver com isso. Não se trata de direita e esquerda, se trata de uma coisa muito mais fácil, de analisar se as medidas dessa reforma são boas ou ruins. As perguntas que a gente precisa fazer são: esse projeto vai tornar a nossa vida mais fácil ou mais difícil? Essas medidas vão reduzir ou aumentar a insegurança jurídica? Esse projeto vai reduzir ou aumentar a carga tributária sobre o brasileiro? Para mim, isso não é uma questão ideológica. Para mim, isso é uma questão de lógica, de matemática, de fazer as contas. Quais serão as alíquotas? Qual vai ser o aumento da carga tributária? Quem vai pagar quanto? E o mais importante, esse fluxo de dinheiro dos tributos vai ser controlado por quem? E aí, meus amigos, se não há respostas firmes para essas perguntas, ou se as respostas são ruins, então esse projeto tem que ser alterado ou rejeitado. Não porque o parlamentar é de direita ou de esquerda, é porque ele foi eleito para trabalhar pelo bem dos seus eleitores. E a liberação das emendas foi mesmo o fiel da balança, Dantas? Foi ela que está por trás desse racha que nós vimos hoje, que levou ao reposicionamento? Coincidência. Tá certo. Foi uma coincidência ou foram as emendas, Dantas? Brasil, melhor dizendo. Eu gosto da evolução da nossa política, cada vez mais tecnológica. A votação remota está liberada e o parlamentar vai receber a sua emenda Pix. Então não precisa nem se levantar do sofá. Está cada vez mais fácil ser político, está cada vez mais fácil legislar nesse país. Eu queria salientar algumas questões importantes aí em relação a esse atrito do Tarcísio com Bolsonaro. E também ainda vamos falar muito de reforma tributária hoje, mas de cara é preciso dizer o seguinte: sim, o debate sobre a reforma tributária vem de trás. Ele foi impulsionado no governo do Bolsonaro. A proposta lá era uma. A proposta hoje é outra. E simplificando ao máximo aqui para facilitar o entendimento do espectador, você tinha alguns imperativos, né? A busca da simplificação, da descentralização e da redução da carga tributária com consequente aumento da base tributária. Quando você aumenta a base e reduz a carga geral, você consegue impulsionar a arrecadação. Pode ver o histórico dos últimos anos,
a arrecadação batendo recorde. E isso eu estou falando de medidas pontuais que foram tomadas no governo passado, mas que precisavam ser consolidadas nesta nova proposta. Inclusive, foi em 2021 que a Câmara aprovou a reforma do imposto de renda, que ia tributar os mais ricos, os dividendos. E essa reforma foi aprovada com 398 votos e está parada no gabinete, lá na sala, na gaveta do Rodrigo Pacheco. Por que será? Será que é por causa do lobby fortíssimo de quem seria impactado por essa reforma? A discussão sobre reforma tributária, ela tem algumas questões fundamentais. Você, quando isso pela experiência internacional, o Arthur Lira acabou de dar uma entrevista citando vários países, etc. Países como grandes economias, como Estados Unidos, como China, privilegiam o quê? Privilegiam a classe média. Quando você privilegia a classe média, você precisa fazer o quê? Baixar a tributação, os encargos sobre o consumo. E você taxa o quê? Você tributa os bens, você tributa a renda, você tributa de uma forma progressiva aqueles que têm mais posses, os mais ricos, naturalmente. Então, quando você faz isso, você equilibra o sistema e, ao mesmo tempo, você consegue fomentar a atividade econômica e amplificar, aumentar também a capacidade de arrecadação do Estado. Dito isso, o que esta reforma está fazendo? O contrário, a despeito ou se utilizando do imperativo da simplificação tributária, o que se está fazendo é aumentar a carga tributária geral e também concentrar esta arrecadação. É o oposto. Pegaram o projeto, modificaram questões importantes e estão tentando aprovar esse projeto com o discurso de que esse é o mesmo projeto. Não é o mesmo projeto. Aliás, nem o projeto que foi apresentado ontem, que foi lido ontem no plenário, será o mesmo que será votado hoje. Eu acabo de falar com o pessoal ali do entorno do Lira que me disseram, não, eles estão mudando de novo o texto. Então a gente ainda não sabe qual será o texto final. É assim que se quer debater uma mudança constitucional? Aonde que se faz esse tipo de urgência para se mudar a Constituição? Algo não está certo. Em relação à briga aí, esse atrito do Bolsonaro com o Tarcísio, tem vários aspectos. Uma coisa é o seguinte, o Tarcísio ele é governador de São Paulo, ele é um gestor que está em posse de um cargo importante, conduzindo aí a maior economia do país, o maior estado da federação. O Bolsonaro é um líder de oposição. Ambos estão certos, cada um na sua posição. O Tarcísio não pode se colocar numa posição absolutamente de oposição contrária, porque ele é um gestor, ele não está ocupando o cargo no legislativo e também não está solto na oposição como o Bolsonaro. O Bolsonaro, por princípio ideológico, ele pode falar o que ele quiser, pode ser contra tudo isso e dizer isso abertamente. O Tarcísio não, o Tarcísio pisa em ovos, ele precisa negociar, ele precisa conversar. Eu apurei mais cedo que o Afif, secretário dele, chegou a dizer, Tarcísio, essa reforma vai destruir o setor de serviços e o consumo. Então, assim, a gente precisa ser contra, tanto é que ele se manifestou de forma contrária. Só que ontem ele chegou aqui e rapidamente, na saída de uma conversa com o Haddad, disse que já estava plenamente de acordo com 95% da proposta. Eu acho que ele se expressou mal e aí é um problema de comunicação também. Por quê? Porque aí ele dá a ideia que, então não era tão grave assim, então 5% não é nada. Isso aí vocês sentam, tomam uma cervejinha, como gosta de dizer o Lula, e resolve. E a verdade é que não é 5%, muito menos algo que possa ser debatido em alguns dias de forma acelerada, com toda essa pressão de emendas caindo na cabeça, ou melhor, no bolso. Então é preciso ter isso muito claro. A gente ainda vai ver alguns embates aí nesta direita, ou melhor dizendo, na centro-direita, porque o Tarcísio não está à direita, ele está mais ao centro, e é preciso sempre ter em conta que ele é um gestor. Ele tem as suas limitações também na hora de fazer política e de fazer política partidária. Mota chamando? Pois não, Mota? Acho que a gente tem que colocar as coisas em perspectiva. Quando nós temos um projeto desses em votação, é muito importante lembrar o seguinte, a maioria dos governantes
dos burocratas e dos parlamentares não têm a menor ideia de como funciona a economia. Os poucos que tiveram formação na área, em geral, têm uma influência marxista ou keynesiana. É aquela turma que acha que o Estado está no centro de tudo. Agora, vários autores, Adam Smith, Hayek, Mises, já explicaram: a economia de um país é formada pelas ações de milhões de indivíduos que não se conhecem e que trabalham cada um visando a própria prosperidade. O resultado disso é a produção de bens e serviços que atendem às necessidades de todo mundo. Prestem atenção nisso, a economia não foi criada pelo Estado. A economia já existia muito antes que alguém tivesse a péssima ideia de criar um Ministério da Economia. Vamos lembrar, para a maioria dos governos, intervir é sempre bom. É raro o político que não gosta de aumentar o seu próprio poder. Além disso, vários pensadores já explicaram isso, muitos políticos honestos e bem intencionados são vítimas de uma falácia, aquela que diz: é melhor fazer qualquer coisa do que não fazer nada. Isso é um erro. Se nós temos um sistema ruim hoje, você vai piorar o sistema para dizer que fez alguma coisa? E aí, eu quero citar aqui um tweet do professor Marcos Sintra, que disse: essa reforma tributária está sendo uma guerra sangrenta. Se aprovada, nos levará a uma morte lenta. E aí o professor Marcos Sintra lista lados que estão nesse embate. Ele lista aqui: governistas versus contribuintes, burocratas versus produtores, é o tesouro do governo versus as empresas, centralização de poder no governo federal versus municipalismo. A gente está falando de senhores versus vassalos, que têm a obrigação de pagar os impostos. É a briga da complexidade versus a simplicidade, é a luta entre Brasília e Brasil. Valeu, Mota.